Essa ferramenta serve tanto para oficinas mecânicas, funilarias, para quem lida com serralheria, ou seja, ele se adapta a vários cenários que você presta uma assistência de um serviço para alguém, certo? Aqui, no meu caso, eu fiz uma ferramenta para sistema de controle de oficinas e funilarias, por exemplo, tá? Então vamos estar mostrando ali um pouquinho da nossa ferramenta. Após instalar ela, né, ela fica lá no disco C, né, normal, ali a pastinha ordem e serviço. Tem uma pasta dentro dela chamada sistema e todos os arquivos necessários para o funcionamento dela, tá? Aqui, ó, eu tenho várias aplicações que compõem ela. Eu tenho o cadastro de clientes, o cadastro da empresa, no caso a minha empresa, né, que eu vou estar prestando serviço para alguém, o cadastro dos meus funcionários, né, e o cadastro dos usuários que vão estar usando o sistema para mim, certo? E o próprio sistema de ordem de serviço. Para a gente não ficar mexendo diretamente nele aqui, vamos criar um atalho, né, botão direito, enviar para a área de trabalho, para ficar mais fácil para a gente mexer, para não ficar toda hora a gente quer entrar no computador, a gente tem que acessar a pasta diretamente das aplicações, certo? Então eu estarei criando aqui um atalho para todas elas, né? Ó, como vocês podem ver, está aqui o atalho. Funciona também perfeito, não tem nenhum problema em questão do atalho, certo? Então nessa videoaula eu vou estar mostrando esse cara aqui, do cadastro dos nossos clientes. Qualquer tipo de cliente que a gente for prestar alguma assistência, fazer algum serviço, a gente vai estar registrando nesse cara aqui. Me perguntaram por que você fez tudo separado, por que não fez tudo em só? Eu acho que pela questão de ficar mais fácil, né, ficar mais simples, cada aplicação fazer uma coisa, né, do que eu colocar tudo numa tela só e encher de menu a tela, certo? E ficar com muitos botões, então eu acabei criando essas questões todas separadas, né, pra gente ter um controle mais fácil, né? Tá, então vamos lá. Para mim cadastrar meus clientes, deixa eu abrir ele aqui. Opa. Eu tenho uma tela de login, né? Todos eles têm uma tela de login. Por exemplo, se às vezes você usa o computador em casa, por exemplo, você usa um notebook, tanto na tua oficina quanto em casa. Aí tem tuas crianças que mexem também, né? Pra evitar entrar no sistema, fazer qualquer alteração, que às vezes clica, aperta, entra, né? Todo esse tipo de situação. Aí eu fiz uma telinha de login já para evitar esse tipo de situação. Então vamos estar digitando aqui um usuário e senha, né? Sempre validando, ó, por exemplo, vou digitar um usuário e uma senha, ó. Usuário e senha incorreto, tá? Então eu tenho registrado no banco aqui para teste 2 usuários, que é o meu usuário no caso. Tá, ó. Aí ele abre aqui a telinha do meu sistema de cadastro de clientes. Como vocês podem ver, ó, ele tem um menu aqui de cadastro, pessoa física ou pessoa jurídica, certo? Ele tem uma tab pane aqui. Para quem não sabe, uma tab pane é uma tabela com essas janelas de navegação aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui dentro eu tenho outro, tá? Então aqui, ó, nessa tab lista, eu tenho 5 tabelas. Eu tenho uma tabela, ó, com o nome e o CPF do cliente. Eu tenho uma tabela que vai me dizer onde ele mora e o número. Eu tenho outra tabela que diz o CEP, a cidade e o estado. Outra tabela que eu tenho os telefones dele e uma tabela com e-mail, certo? Aqui embaixo eu tenho um campo buscar. Eu tenho um menu de busca, ou seja, eu posso buscar meu cliente pelo nome dele, pelo CPF ou CNPJ. Eu tenho o campo de pesquisa e tenho o botão logo aqui do lado para pesquisar. Embaixo eu tenho umas informações da empresa, a minha empresa no caso, né, que eu sou desenvolvedor. Eu tenho a informação do usuário que está logado, ó, tá vendo? Eu tenho a data atual e a hora correndo ali, tá? Primeiramente, então, vamos estar fazendo um cadastro, né? Pessoa física, por exemplo. Ó, ele me abre outra telinha ali, pessoa física, né? Eu tenho aqui todos os campos para preenchimento, né? Os campos convencionais de todo cadastro que você realiza, qualquer tipo de loja, essas coisas. Tem o nome, CPF, RG, data de nascimento, sexo, o endereço, tem a rua, bairro, número, o F aqui, o estado, a cidade, o CEP,
Aqui os telefones, né? 4 campos para telefone, sendo necessário apenas um, e um campo para e-mail, sendo necessário apenas um e-mail, né? Então vamos lá. Vamos cadastrar um novo cliente aqui. Por exemplo, esse aqui vai chamar Jorge da Silva. Um CPF. O CPF aqui, ele faz uma validação, certo? Ele faz 2 tipos de validação. Quais são esses tipos? Um, para ver se o CPF realmente existe, né? Se ele realmente é válido. E a segunda validação é para ver se já não tem o cliente registrado com o CPF, certo? Então, por exemplo, eu vou estar pegando aqui na internet, né, um gerador de CPF. Vou gerar ali, ó. Vou abrir a telinha aqui, ó. Ele me deu um erro ali porque eu não digitei nenhum CPF, tá? Ó, ele já ficou cinza. Ó, se eu digitar, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui. 0000000. Todo CPF é composto por 11 dígitos, né? Tirando a pontuação e o traço. 11 dígitos, tá? Se eu digitar dígitos que não são válidos, ou seja, tudo 0, tudo 1, assim por diante, e mudar para um outro campo, ó, CPF inválido, e vai ficar ali no fundo em cima. Ou seja, enquanto eu não digitar um CPF válido, ó, ele vai deixar eu pular para os outros campos, certo? Só que a hora que eu vim salvar, enquanto ele não estiver válido, ele não deixa eu salvar, tá? Então vamos voltar aqui, vou apagar e vamos digitar um CPF válido. Por exemplo, esse aqui, ó, 565 853 510 70. Vamos mudar de campo. Opa, tá vendo? Como ele é um CPF válido, ele formata automaticamente e eu já posso pular para outro campo. Todos os campos dessa aplicação, eles são habilitados com Enter, tá? Você preenche o campo, pressiona Enter, ele já automaticamente já pula para o próximo campo. RG também são campos que possuem dígitos também máximos, né? E eu habilitei eles aqui. Então o RG aqui ele não valida. Então eu digito ali, ó, ele me preenche o máximo de dígitos, que aqui no caso são 9. Ele me preenche ali, ó. E se eu digitar mais, ele não deixa. Data de nascimento. Só eu digitar a data, ó, tá vendo? Ó, ele já preenche com as barras e ele já pula o cursor para mim. Então 22/12, por exemplo, de 1980. Tá vendo, ó? Pulou automático para mim. Pressiono Enter, tá vendo que ficou azulzinho aqui nessa borda aqui? Seleciono aqui, masculino, feminino, né? A rua, vamos ver aqui, Jardim das Nações. Sempre que for digitar aqui para evitar erros de formatação na hora que for imprimir relatório, imprimir nota, essas coisas, evitar estar digitando com acentuação, tá? Acentuação, C cedilha, com acento, tá? Para evitar esse tipo de coisa. O bairro aqui, vamos ver, centro, o número 521, tá? Aqui no número, ó, ele só aceita números, ó, tô digitando caracteres, pontos, ó, ele só aceita números, ó, tá vendo? Tem bastante números, mas só aceita números. Aqui eu tenho o menu de seleção, cidade e estado. Como vocês podem ver, só o estado aqui é habilitado. Por quê? Após eu acessar o estado, ele vai me preencher as cidades referentes ao estado. Olha que bacana, tá? Eu tenho aqui, ó, aqui, ó, tá vendo? Ele me preenche todas as cidades referentes ao estado que eu selecionei. Pra vocês verem que não tá selecionando tudo, ó, vamos ver o Distrito Federal, que só tem uma cidade. Ó, aqui, ó, tá vendo? Brasil. Ó, vamos lá no... Como eu sou aqui do Paraná, cidade de Castro, vamos ver aqui. De Castro aqui, ó. Vamos colocar um CEP qualquer, né? O CEP também, ó, ele não valida, mas ó, ele não aceita acentuação, nada, não aceita ponto, nada. Só que ele formata automático para mim, ó, tá vendo? Beleza. Campos telefone, eu tenho 4 opções, mas somente as opções necessárias para preenchimento é apenas uma delas. Ou seja, eu posso colocar ou comercial, ou residencial, ou celular, ou WhatsApp, tá? Aqui eu vamos então estar digitando como aqui é uma pessoa física, vamos estar digitando um celular. Aqui existem tipos de formatação.
Os campos para preenchimento, ó, tô digitando caracteres, ó, ele não aceita ponto, não aceita traço, não. Opa, o traço ele aceita. Só que aqui não é necessário, eu digito apenas um número e ele formata para mim. Por exemplo, aqui é um celular, mas vamos estar digitando o número de um fixo, por exemplo. Aqui eu não coloquei o código de área, então vamos ver? 32335615, por exemplo, telefone da minha casa. Ó, ele formata para mim, tá? Tá, mas eu quero colocar um código de área. Então vamos colocar lá, como aqui é 4232335615. Vamos ver ali. Ó, formata pra mim bonitinho. Tá, mas aqui é celular. Eu quero colocar o celular com o código de área. Então eu apago ali, ó, 42. Vamos colocar o meu número. Por exemplo. Olha lá. Preenche automaticamente. Tá, mas eu sou do Paraná. E o Paraná, não sei se é só o Paraná ou algumas outras regiões, possuem no seu número aquele 9 na frente, certo? Então vamos lá. 429, né? Meu número, 98256570. Vamos ver se ele formatou. Olha que bacana, tá? Formatandinho, bonitinho ali pra gente. Aqui, no campo e-mail, eu tenho também uma máscara por trás ali. Ou seja, se eu não digitar o e-mail corretamente, ó, tá vendo? E-mail inválido. Vou colocar só arroba pra ver? Não é válido, ou seja, porque o e-mail tem que ter o arroba e tem que ter o .com, certo? Ou às vezes .com, .br, .org, ponto qualquer coisa. Mas tem que ter. Então Wesley arroba serviços. Opa. Digitar ali. Serviços.com. Tá? Vamos ver ali, ó. Ó, ele já me dá a opção aqui. Só botar uma ficha aqui. Ó, como vocês podem ver aqui, todo o campo de preenchimento, sempre quando você clicar em salvar, se você esqueceu algum campo, não precisa se preocupar que ele indica, tá? Por exemplo, eu vou apagar o CEP aqui para vocês verem um exemplo. Eu vou, ó, preenchi ali, passei batido o CEP, preenchi o telefone, e-mail, vou dar um salvar. Puf! Opa! Olha lá, ó. CPF inválido. Olha lá, esqueci de digitar o CPF, tá vendo? Então, a gente volta pro CPF, pro CEP, desculpa, não é CPF. A gente preenche ali de novo. Ele formatou bonitinho pra mim, clica em salvar. Ele pergunta se realmente eu quero salvar, tá? Deixa eu só minimizar aqui. Se realmente eu quero salvar esse cara aqui. O Jorge da Silva. Não, quero salvar, ok. Vamos selecionar ali, nome. Vamos bater aqui, Jorge. Opa, como eu digitei só João, como vocês podem ver, ele pesquisa das iniciais pra frente, como qualquer outro sistema, né? Vamos ver o Jorge da Silva aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Todo o preenchimento que eu fiz lá, perfeitinho aqui. Detalhes aqui, como vocês podem ver, ó. Tem os dados pessoais, ó. A gente preencheu lá, bacana, né? Ó, os endereços também. E aqui tem um botãozinho para editar. Clicando nele, ó, eu não consigo editar o Jorge, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu não consigo editar o nome. Eu não consigo editar o CPF, nem o RG, nem a data e nem o sexo. Ou seja, os dados pessoais do meu cliente eu não consigo editar. Só que o meu cliente ele muda de endereço. Ó, o endereço, beleza. O endereço eu consigo editar. Ou seja, do endereço aqui pra baixo, tá? Aí eu dou um cancelar aqui. Ele tá fazendo o meu filtro certinho pra gente, né? Então tá. Vamos agora para um... Ah, esqueci de mostrar aqui. Vamos voltar no cadastro de pessoa física, que eu falei que ele fazia 2 validações, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, o mesmo CPF, né? Só para vocês verem. Então vamos lá, 565. Opa, ele deu um erro porque eu não digitei ali. Vamos lá. 565 853 510 70. Olha, vai pedir pra mim preencher, ó. Eu vou preencher só pra vocês verem. Não existe mês 21, né? 12 de 12 de 1980. Tá preenchendo rapidinho aqui só pra... Porque, ó, se eu não preencher aqui e clicar em salvar, ó. Ó lá, tá vendo lá? CPF já cadastrado, ou seja, ele evita de eu cadastrar às vezes a mesma pessoa 2 vezes, né? Então, ele tem todo
procedimento aí. Vou cancelar aqui. Cadastro de pessoa jurídica, mesma coisa, o nome, só que daí CNPJ, né? E as outras informações. Tá? Vou cancelar aqui, que isso já ficou explicado. Então, nosso sisteminha de cadastro de clientes aqui simples, né? Mas bem essencial aqui para a gente estar usando para estar verificando o cliente, para estar vendo o endereço dele, caso você falar com ele, o telefone, o próprio e-mail, né? Então a gente verifica tudo nessa telinha. Tá bom, pessoal? Então na próxima aula eu vou estar explicando um pouquinho mais do cadastro aqui da empresa, do funcionário e do usuário.